Simulado 158 de legislação de trânsito para você que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito, você que está estudando para fazer alguma prova na área, está só testando os conhecimentos, enfim, está no lugar certo. Aqui são sempre 3 questõezinhas por vídeo. Vamos para mais um simulado, esse é o número 158 e vamos para a primeira das questões, ó, que é a questão de número 522. Vamos lá. A exclusão do condutor do Registro Nacional Positivo de Condutores, também chamado de RNPC, ocorrerá em algumas hipóteses, exceto, isso aqui é o seguinte, para você entender do que é que isso se trata. A Lei 14.071 de 2020 fez várias modificações no CTB. Ela entrou em vigor em 12 de abril de 2021 e fez várias modificações no CTB. Dentre elas, essa lei incluiu aqui, ó, o artigo 268A, que trata justamente do chamado Registro Nacional Positivo de Condutores. E esse registro, deixa eu me colocar aqui, esse registro, ele tem como objetivo inicial incluir condutores ali, você pode se incluir em tese nesse RNPC, para você ter algum tipo de benefício. São condutores que não cometeram infração e você almeja algum tipo de benefício, pode ter sido concedido pelo governo, pode ser concedido por uma empresa privada, que vai dizer, vou dar um desconto aqui em algo, se você tiver lá no RNPC, enfim, é meio que um incentivo para a pessoa respeitar a lei de trânsito, não cometer infrações. É um dever de todos, claro, mas todo mundo é humano, ser humano está sujeito a erro. O problema é quando é aquele erro absurdo, né? Aquela coisa, bebi e dirigi, pô, aí é bronca, né? Mas enfim, não vou entrar nesse mérito aí não. Você pode optar por fazer parte desse RNPC, tá certo? Aí aqui ele está dizendo o seguinte, ó, peraí que tá me batendo aqui. O condutor ele vai ser excluído do RNPC quando, em algumas hipóteses. Qual dessas hipóteses abaixo não é um motivo para que ele seja excluído? E isso você encontra nesse artigo 268A, só que em seu parágrafo 4º, tá certo? Aqui ele, ó, quando renovar a CNH, não vai ser excluído pelo simples fato de ter renovado. Então aqui, ó, tem um erro. Letra A, mas vamos lá conferir, ó. Solicitação do cadastrado, beleza. Quando for atribuída pontos ao cadastrado, sim, ele não tem mais que estar ali. Se o cadastrado sofrer suspensão, também. Então essas 3 hipóteses aí são casos, são motivos para que ele seja excluído do RNPC. Já a questão de renovar a carteira, o simples fato de eu ter renovado, não tem nada a ver. Isso não faz com que eu seja excluído desse cadastro, beleza? Bora lá para mais uma questão, que é a questão de número 523. Ó. A questão número 523 é o seguinte: parar o veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alimento da via transversal é infração. Olha, essa é aquela leve, média, grave, gravíssima, né? Aqui as infrações de parada, diferentemente das infrações de estacionamento, estão no artigo 182. Essa lá no inciso 1, assim como no artigo 181, né, que também é logo de cara. É uma infração de natureza média. Se é de natureza média, 4 pontos no prontuário, multa de R$ 130,16. Aqui é aquela lida no CTB, e quando se trata de infração de parada de estacionamento, que tem muitas, realmente confunde, tá certo? Vamos para a terceira e última questão desse vídeo, que é a seguinte, ó. Qual das infrações abaixo gera cassação da CNH do condutor? Olha lá. Qual das infrações abaixo gera cassação da CNH do condutor? Vejam só. Questão sobre cassação, vocês vão encontrar aqui, ó. Artigo 263 do CTB. A cassação da CNH, ela pode ocorrer basicamente por 3 motivos. A primeira é, se o sujeito for flagrado dirigindo suspenso. Imagina, eu estava transportando uma criança menor de 10 anos de idade na moto, tive a habilitação suspensa por 2 meses. Fui flagrado dirigindo nesse período. Isso é motivo para cassação. Mas não é o caso aí, é só para a gente entender. Segundo, se o sujeito for condenado judicialmente por delito de trânsito. Essa é uma segunda hipótese aqui, tá certo? Terceiro, se o condutor for reincidente
no período de 12 meses no cometimento de algumas infrações. Quais são essas infrações aqui? Vou citar para vocês, ó. Artigo 162, inciso 3. Que infração é essa? Dirigir veículo categoria diferente. Artigo 163 e 164, que são aquelas infrações por entregar ou permitir que um condutor, por exemplo, sem habilitação conduza, com habilitação vencida, suspensa, tal. Aqui é aquela infração do proprietário, né? 165, que é a alcoolemia, também. Gera curiosamente o 65A não, é o 65 sim. 173, que é a infração da corrida, o famoso racha. 174, que é promover na via competição esportiva não autorizada, evento, tal. E 175, que é manobra perigosa, com deslizamento, arrastamento de pneu, tal. Também gera cassação. A reincidência no cometimento dessas infrações no período de 12 meses, a legislação prevê a cassação. Então, ó, qual das infrações abaixo gera cassação? Dirigir sob influência de álcool? Não. Forçar a ultrapassagem? Não. Recusar o teste de alcoolemia? Não. Nenhuma das opções anteriores? Sim. Peraí. Tu acabou de falar que a do 165 aqui gera cassação. Exatamente. No caso de reincidência no período de 12 meses. Aqui ele não está falando de reincidência. Olha a pegadinha aí. Aqui ele está dizendo, ó, qual das infrações abaixo gera cassação? Nenhuma. A não ser que estivesse dizendo aí, ó, qual das infrações abaixo, em caso de reincidência no cometimento do período de 12 meses, gera cassação? Aí seria influência de álcool, né? Que é a única dessas aqui que gera cassação no caso de reincidência. Ele não está falando em reincidência, ele está dizendo, ó, então quer dizer que se eu cometer essa infração eu vou ser cassado? É o que está na pergunta, ó. Então, cometi a infração da alcoolemia, vou ser cassado? Não. A infração da alcoolemia, lá no artigo 165, ela prevê como penalidade a suspensão do direito de dirigir pelo período de 12 meses. Mas ela não prevê cassação. Ela prevê a cassação em caso de reincidência, conforme previsão no artigo 263 do CTB. Esse é o detalhe que deixa a questão errada. E nos outros casos, recusa ao teste de alcoolemia, como eu bem enfatizei, não dá cassação à reincidência, no artigo 65A, curiosamente, apesar de ser uma infração relacionada a álcool, mas não gera. E a infração de forçar a ultrapassagem, que é uma infração lá do artigo 191 do CTB, ela prevê suspensão. É uma gravíssima vezes 10, ela prevê suspensão, mas ela também não prevê cassação nem em caso de reincidência, né? Seria uma outra suspensão, na verdade, mas não tem cassação. Então o detalhe da questão, a pegadinha está aí. E aí, ficou ligado nessa? Acertou todas? Deixa aí nos comentários. Ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo? Fique à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe. Deixou sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.